Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos fazer atividades na apostila, páginas 45 e 46, números 2 e número 3, até a letra D, sobre probabilidade. Então, eu vou explicar aqui primeiro o exercício número 2, letras A e B, para a gente dar continuidade na nossa aula. Aqui nós temos Wilson e Nicolau, que estão jogando dados e somando os resultados, parecido com o que a gente fez aqui na página 44 da apostila nessa tabela. Então, na letra A, está perguntando o seguinte: escreva, usando frações, a chance de sair uma soma par e de sair uma soma ímpar. Lembrando que um falou que ia sair par e o outro falou que ia sair ímpar. Então, vamos lá. Aqui eu representei o total de possibilidades na soma quando a gente joga dois dados. Veja só, o total de possibilidades é só multiplicar as duas faces, as duas quantidades de faces do dado. Então, o primeiro dado tem 6 faces, vezes as 6 faces do outro dado, e a gente tem, então, um total de 36 resultados, embora existam somas que se repitam nesses resultados, mas a gente tem 36 possibilidades. Então, como o nosso dado é metade números pares e metade números ímpares, nós temos então 18 somas pares e 18 somas ímpares. E aí eu representei isso aqui nesse quadrinho que fica mais visual para vocês. Veja só, desenhei os 36 quadradinhos, então eu fiz uma malha de 6 por 6 e os valores pares eu pintei de vermelho, pintei aqui 18 quadradinhos em vermelho e os ímpares eu deixei em branco, são esses aqui. Então a primeira pergunta é: escreva, usando frações, a chance de sair uma soma par ou de sair uma soma ímpar. Então, se eu tenho 18 quadradinhos pintados representando as somas pares, a minha chance de sair um resultado par é 18 em 36, que eu posso representar dessa maneira aqui, ó, 18 por 36, 18 no numerador, 36 no denominador. E o mesmo para os 18 valores ímpares, 18 em cima, 36 embaixo. Significa 18 chances em 36. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Você acha que podemos usar a fração 1/2 para representar essa chance? Foi por causa dessa pergunta que eu fiz esse desenho. Observa esse desenho. A gente pode concluir que metade está pintado e a outra metade de quadradinhos está sem pintar. Então, quando a gente pinta metade de uma figura, a gente não pode representar usando a fração 1/2? Então, nesse caso aqui, 18 em 36 é a mesma coisa que 1/2, meia chance, que nós temos exatamente metade da nossa malha pintada. Então, nesse caso, nós temos frações que a gente chama de equivalentes. Nesse contexto, elas valem a mesma coisa, porque eu ter 36 quadradinhos e pintar 18 dá no mesmo que eu ter duas partes e pintar uma. Eu dividi a figura no meio, sobraram 18 quadradinhos para cada lado e eu pintei apenas 18, que corresponde à metade de 36.
Então, assim, a gente termina as explicações da letra A. E na letra B, vocês irão responder com base nisso quem tem mais chance de vencer essa rodada. Quem escolheu par ou quem escolheu ímpar? Observe o desenho, vê se tem diferença. Então, aí vocês irão responder essas duas perguntas. Para eu, então, explicar a letra C do número 2. Então, agora na letra C, o Wilson escolheu as somas menores que 7. E o Nicolau escolheu as somas maiores que 7 para o próximo lançamento dos dois dados. Então, está perguntando qual é a chance de cada um vencer. Então, pessoal, a gente vai lá naquela tabela da página 44, que vocês já fizeram, já completaram, e vocês irão contar quantas somas são menores do que 7 e quantas somas são maiores do que 7. E aí vocês irão completar aqui. Por coincidência, vai ser igual o resultado das duas, tá? Então, é só somar quantas vezes deu um resultado maior que 7 ou quantas vezes deu um resultado menor que 7. E aí vocês irão completar aqui, que a chance vai ser tantas em 36, em forma de fração. E na bolinha, na primeira bolinha, está perguntando qual é a chance de nenhum dos dois vencer. Eles não vão vencer caso a soma dê exatamente 7, não é verdade? Um escolheu maior e o outro escolheu menor que 7. Então, caso dê 7, os dois perdem. Então, para descobrir qual é a chance disso acontecer, dentro das 36 possibilidades, nós vamos lá na tabela da página 44 novamente e contar quantas vezes apareceu a soma 7, para completar aqui no lugar do ponto de interrogação. Agora aqui a continuação do exercício número 2, na bolinha da página 46. Então, aqui está simulando uma jogada. E está dizendo que no primeiro dado caiu 5. E aí está perguntando, que chance o Wilson tem agora de vencer a rodada? Lembrando que a soma do Wilson precisa ser menor do que 7. Então, pessoal, que número pode cair nessa face do dado, do segundo dado, para que o resultado da soma dê menor do que 7? Aqui só pode cair o número 1, não é verdade? Porque o 5 mais 1 daria 6, que é menor que 7. E essa é a única chance que ele tem. Porque se cair 2, dá 7. Aí ninguém ganha. E se cair maior do que 2, qualquer outro número maior do que 2, a soma dá maior do que 7, que aí já é a chance de Nicolau vencer. Então, vamos fazer esse primeiro aqui juntos. Aqui eu já sei que aqui só pode cair o número 1, a face 1. Que aí o resultado daria 6. Quantas vezes aparece o 1 em um dado? Ele aparece uma única vez, não é verdade? Então, aqui a gente completa com 1 em 6. E por que em 6 dessa vez? Porque o outro dado já foi utilizado. Então, a gente está considerando apenas o segundo dado, que tem 6 faces. Então, nós temos 6 possibilidades no lançamento desse dado, que são as faces de 1 até 6. Mas a única face que atende essa condição da soma ser menor que 7 é cair a face 1. E isso acontece uma única vez
nesse dado. Então, a primeira parte da resposta é que a chance de o Wilson ganhar é 1 em 6, porque só pode sair o número 1. E a continuação? Qual seria, então, a chance do Nicolau vencer? Lembrando que o 2 não pode sair, porque se sair 2, vai dar 7, ninguém ganha. Então, a partir do 2 até o número 6, quantos valores de faces do dado a gente consegue colocar aqui para que essa soma, junto com o 5, dê mais do que 7? Quantos valores no dado a gente consegue completar aqui para satisfazer esse resultado sendo mais que 7? Essa quantidade de faces que dá para colocar aqui vai ser o valor que a gente vai colocar ali. Quantas faces atendem essa condição? É o que a gente vai responder aqui na chance de Nicolau. E agora eu vou explicar a atividade número 3, que é para ser feita até a letra D. Então, vamos lá. Aqui nós temos a Michele e a Alana jogando dados também, só que agora elas estão multiplicando os resultados, ao invés de somar. Primeira coisa que vocês irão fazer: completar o quadro com a multiplicação das faces. 1 vezes 1, vamos colocar o resultado. 1 vezes 2, coloca o resultado e faz isso completando toda a tabela. Na letra B, observe a tabela pensando em produtos pares e ímpares. Produto é o nome do resultado da multiplicação. Então, observe a tabela pensando em resultados pares e ímpares. E escreva aqui o nome de quem você acha que ganhou essa rodada. Então, veja só. A Michele disse que o resultado seria par. E a Alana falou que seria ímpar. Daí, pessoal, vocês irão dizer aqui quem vocês acham que vai ganhar a rodada. Quem tem mais chance de ganhar? Foi a Michele escolhendo par ou foi a Alana escolhendo ímpar? Como vocês vão fazer isso? É só observar se os resultados que deram aqui nas multiplicações, se tem mais resultados pares ou se tem mais resultados ímpares. Aqui vai dar uma diferença. Não é igual na outra tabela, que a soma deu exatamente metade para resultado par e metade para resultado ímpar. Aqui dá diferença. Então, vocês precisam observar quais resultados aparecem mais. Se são os pares para a Michele ou se são os ímpares para a Alana. Na letra C, por que algumas casas da tabela estão coloridas? Essa aqui da diagonal. O que elas têm de diferente das outras? Quando vocês montarem, vocês vão conseguir observar o que elas têm de especial. E aqui na letra D, a gente vai completar o quadro com a quantidade de vezes que aparece cada resultado aqui, ó. O resultado 1 aparece quantas vezes na tabela? O resultado 2, quantas vezes? O resultado 12 aparece quantas vezes? E o resultado 36? Então, a gente vai completar de acordo com cada produto, que é o nome do resultado da multiplicação, e o número de vezes que ele aparece na tabela. Assim, a gente termina a nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? No horário de atendimento. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.